BASF. We create chemistry. E o Desafios da Soja veio até a cidade de Maringá, na fazenda Alvorada, para conversar com o produtor Kleber Veronese. Kleber, obrigado pela recepção aí, é um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, um prazer receber vocês aí também. Então, Kleber, gostaria que você falasse um pouco sobre a atividade de vocês aqui, quando que você iniciou, qual é a história da fazenda aqui de vocês. Bom, a propriedade aqui, ela foi adquirida pelo meu bisavô em 1944, veio do interior de São Paulo, logo estava iniciando o município de Maringá. Então, quando ele comprou isso daqui, não era nem município de Maringá, era distrito de Mandaguari. E foi até 1974, era pecuária, alguma coisa de pecuária, alguma coisa de café, e após 1974 iniciou o plantio de soja. Hoje eu sou a quarta geração já que estou à frente do negócio. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei em 2008 e trabalhei 5 anos em multinacional, e depois fazem 10 anos, em 2013, foi quando eu assumi o negócio da família. Então eu comecei a tocar aqui em 2013. Nossa propriedade, ela no verão é 100% de soja, e no inverno nós fazemos 75% da área milho safrinha consorciado com braquiária e 75% da área é mix de cobertura para rotação de culturas. Esses 10 anos que você está à frente da propriedade aqui, essa foi a safra com mais produção? Foi. Essa safra aqui para nossa região foi excepcional, foi safra recorde. Eu acho que a grande maioria dos produtores bateu o seu recorde particular de produtividade, de histórico de produtividade. O clima foi totalmente favorável à nossa produção de soja e a gente teve um recorde produtivo disparado assim, esse ano. Depois de 3 anos, essa é uma safra que veio para dar um alívio para vocês, né? Vocês tiveram muita dificuldade nos últimos 3 anos, né? Exatamente. Nós tivemos o safrinha de 2021, foi muito ruim para a gente, nós tivemos uma geada muito grande. O ano passado foi a pior safra da história de soja, em compensação, então nós tivemos a pior safra da história em 2021, 22 e 23 a melhor safra da história. E o ano passado nós tivemos muito problema no milho safrinha também. Então agora nós estamos dando um fôlego a mais para a gente aí, para nossa região. Deu para dar uma recuperada no caixa, para entrar na próxima safra. Exatamente. Mais tranquilo. Exatamente. Essa foi uma super safra, mas nós temos aí uma redução nos preços da soja nos últimos dias, e também foi uma das safras com mais caras, né, da história, com um custo muito alto. Como é que ficou a rentabilidade dessa safra? O que acontece? O produtor, normalmente ele tinha a cultura de fazer contrato de soja, alguma coisa pelo menos para travar uma parte dos seus custos. E nos últimos 2 anos, principalmente depois da entrada da pandemia, o contrato futuro fechado antecipado sempre foi mais baixo, teve preço mais baixo do que a lousa, o preço de lousa no momento da safra. Então esse ano quase nenhum produtor fez esse contrato futuro. Isso fez com que a rentabilidade baixasse, porque nós estamos com a safra mais cara da nossa história, em termos de custo em real. E com essa queda do preço de soja agora e com a baixa quantidade de contrato feito, isso daí fez com que a rentabilidade se encurtasse. Então, graças a Deus, nós estamos colhendo uma safra recorde ainda, que mesmo com preço baixo, nós vamos conseguir pagar a conta e dar um fôlego para a gente. Mas a rentabilidade ficou bem baixa dessa safra. Com relação à tecnologia, como você vê o que você já implantou de tecnologia aqui, o que é mais importante e como isso pode contribuir? Eu acho assim, hoje em dia está se falando muito na questão de biológica, insumos biológicos para inseticida biológico, fungicida biológico, micro-organismos para melhoria de condição de solo. Então acho que essa parte de rotação de cultura, que é uma tecnologia antiga, só que nos últimos anos não tem se falado, era uma sucessão milho e soja, isso daí está voltando com muita força, justamente focando na biologia de solo e na questão de perfil de solo, justamente para aguentar anos com intempéries climáticos. Então essa parte de rotação de cultura com diversas plantas, eu faço um mix de cobertura com 5 espécies de plantas. Então você vai estar aumentando a diversidade de raiz no solo, consequentemente aumentando a diversidade de micro-organismos no solo, o que vai favorecer o condicionamento do solo, disponibilidade de nutriente, melhoria com relação a doenças de solo para a soja e para o milho. Então eu acho que esse está sendo o grande avanço atual de tecnologia. E também o arroz com feijão, que é a questão de fertilidade de solo e perfil de solo. Que isso tudo associado faz com que a gente tenha uma estabilidade produtiva, porque não adianta nada você colher só em anos bons de chuva, você tem que ter uma estabilidade produtiva para você ter uma média de ganho do seu negócio, né? Então toda essa tecnologia aliada
e aliado com variedades produtivas e um manejo fitossanitário bem feito, isso daí traz um conforto e uma média produtiva melhor para a gente ao longo dos anos. Com relação à irrigação aqui, vocês têm essa possibilidade ou não? Aqui na nossa região é mais difícil, porque a gente, por mais que nós tenhamos problemas climáticos, eles não são tão recorrentes. Então a irrigação já é mais difícil, porque não é tão viável por essa questão, e também a questão de disponibilidade de água. A gente não tem uma disponibilidade de água de rios tão grande aqui na nossa região. Com relação, Kleber, aos gargalos na produção, dentro da porteira e fora da porteira, como você avalia isso? O que é preciso ainda ser desenvolvido para melhorar a produção, a rentabilidade? Eu acho que assim, o principal gargalo dentro da porteira nos últimos anos é justamente essa questão de gestão. A propriedade, ela deixou de ser só uma propriedade rural, um sítio, uma fazenda. Ela tem que ser encarada como uma empresa. Você tem que ter a sua gestão de risco, o teu planejamento financeiro, planejamento de venda de safra, para você não ser pego no contrapé. E as nossas margens estão estreitando cada vez mais. O custo de produção subiu muito e a gente tem que ter essa gestão financeira muito bem feita para conseguir ter uma rentabilidade boa. E da porteira para fora, esse ano aconteceu uma coisa que é justamente uma coisa que estava sendo alertada há alguns anos já a nível Brasil e que nós vamos ter que nos atentar daqui para frente. Essa super safra fez com que tivesse um estrangulamento logístico muito grande a nível Brasil. Falta de armazém, falta de estrada, falta de rodovia, falta de ferrovia, portos com limitação de embarque. Então tudo isso aí tem que ser revisto, porque a tendência é que nós cresçamos ano após ano, assim como está sendo feito nos últimos anos, a nossa produção agrícola. Como você vê o futuro da produção agrícola no Brasil e aqui na tua propriedade? Eu acho que a tendência é ter como está acontecendo nos últimos anos, nós estamos numa ascensão de produtividade. Então, a produção agrícola no nível Brasil está aumentando muito em decorrência de aumento de área e aumento de produtividade. E eu acho que nos próximos anos essa implementação de novas tecnologias vai trazer um incremento de produtividade muito alto. Então, eu acho que a tendência de produtividade e, consequentemente, produção agrícola brasileira aumentar bastante. E com relação a preço, sustentabilidade do negócio, como é que você vê isso para frente? Eu acho que as coisas estão se assentando agora, né? Então a gente teve a redução do preço da saca de soja, só que o custo de insumo já reduziu bastante já para essa próxima safra, eu acho que tende a reduzir um pouco mais ainda. Então as coisas estão se acomodando. Normalmente quando você tem em qualquer setor, quando você tem um boom de preço, os custos vêm junto e você tem uma acomodação depois natural disso daí para você equalizar custo e rentabilidade, né? Então eu acho que a tendência é que a gente tenha uma safra menos sufocada esse ano, por exemplo. Nós vamos ter um custo em real mais baixo, por mais que o soja possa estar com valor mais baixo, a tendência é que a gente tenha uma rentabilidade melhor. Então, e não é interessante você estar com esse custo tão inflado, porque qualquer intempérie que aconteça na safra que traga uma quebra de produtividade ou uma quebra de preço, você fica sem rentabilidade. Então eu acho que as coisas vão se acomodar daqui para frente. É a questão do risco, né? Risco versus rentabilidade. Quanto menor o investimento, menor o risco, né? E aí você acaba tendo uma margem melhor para trabalhar, né? Exatamente. O que essa safra deixou, Kleber, de ensino, assim? O que você pôde aprender com essa safra? A lição da safra 2022-2023? Acho que assim, essa safra mostrou que nós temos que buscar investimentos, novos investimentos, novas tecnologias, que nós temos potencial muito alto e produtivo. Então mostrou que o potencial produtivo é muito maior do que a gente imagina a nível de escala comercial mesmo, não só em pequenas áreas. Então o produtor tem que buscar esse investimento e buscar essa alta produtividade, que eu acho que é isso que justamente vai dar segurança e a sobrevida para o produtor. Nós temos que buscar altas produtividades para diminuir essa questão de risco de mercado, risco climático, que é o que está acontecendo agora aqui na nossa região. Tivemos uma alta produtividade, baixou o preço de soja, nós vamos conseguir pagar as contas, ter uma rentabilidade legal, não tão boa quanto a gente imaginava, mas vai ter uma rentabilidade ali para dar um fôlego para a gente. E a outra coisa que vai na contramão disso daí é que a maioria não fez contrato esse ano. Então, quando a gente quer tentar acertar o olho da mosca, de repente você pode errar também. Então, eu acho que é legal o produtor, é interessante ele fazer essa mescla de contrato futuro, arrisca uma parte no mercado futuro, outra parte ele pode fazer um contrato travado antes da safra. Então tem que ter esse acerto médio de rentabilidade, não adianta querer acertar tudo no máximo, que é muito difícil acertar. Com relação ao manejo sanitário da lavoura esse ano, como foi a condução? Esse ano nós tivemos
Com relação a plantas daninhas e insetos, foi bem tranquilo na nossa região, mas com relação à doença, nós tivemos uma pressão de ferrugem asiática que a gente nunca teve na história, justamente em decorrência do clima que favoreceu a produtividade da soja, favoreceu também a entrada de doença. Então a média de aplicação de fungicida aqui na região foi muito superior aos outros anos, porque a gente teve um clima bem diferente e um clima que favoreceu a ferrugem asiática. Algumas regiões os produtores não fizeram essa aplicação aqui próximo de Maringá, essas aplicações a mais, e tiveram quebra de produtividade em decorrência da ferrugem. Vocês conseguiram manejar bem? Na nossa realidade foi bem manejado, não tivemos quebra nenhuma em decorrência de doença. Então a tecnologia hoje de controle dessas doenças está adequada, ou você acha que precisam novas moléculas para não ser pego de surpresa aí? Eu acho que com relação à doença nós temos com tecnologias bem que nos deixam não confortáveis, mas nos dão segurança de produtividade. Com relação a inseticida, em alguns anos nós estamos tendo problema com o controle de pragas. Isso daí eu acho que tem que ter um avanço maior aí dentro das pesquisas. Mas com relação à doença, nós estamos bem tranquilos com os produtos que nós temos no mercado. Certo. Kleber, obrigado então pela tua recepção aqui, foi um prazer conversar contigo. Espero poder voltar mais vezes aí para a gente falar sobre outros assuntos e comemorar, né, novas safras aí com produtividades mais altas e principalmente rentabilidades maiores do que essa. Exatamente, eu que agradeço e a porteira está sempre aberta aí para vocês. BASF. We create chemistry.